Todo ocurre en un solo día y como por arte de magia. Los capitanes de un ejército se rebelan para liberar a su país de una dictadura fascista. Terra da fraternidad. Sus tanques se detienen en los semáforos en rojo y la gente les ofrece flores que ellos ponen en las bocas de sus fusiles. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Todo eso ocurrió el 25 de abril de 1974 en Portugal. Dentro de ti a cidade. La revolución de los claveles. O povo é quem mais ordena. Entre quienes la hicieron posible estaba el capitán Vasco Lourenço, que acabaría siendo el único de los organizadores de la revolución, los célebres capitanes de abril, que desde el inicio del proceso y hasta la llegada de la democracia estuvo al frente del movimiento de las Fuerzas Armadas que orquestó el cambio. Do 25 de abril, eu era o responsável pela ligação, era o responsável operacional e era o responsável, portanto, pela mobilização. Precisamente porque tinha sido detectado pelo poder, eu fui transferido compulsivamente para Ponta Delgada, na ilha de São Miguel dos Açores, e aqui tive de ser substituído como responsável operacional pelo Hotel Sareira de Carvalho. Como tinha contacto com o hotel para ele me ter informado quando ia ser desencadeada a ação militar, eu estava preparado para, se fosse necessário, assumir o controle da ilha de São Miguel toda. La historiadora portuguesa Irene Flunser Pimentel tenía entonces 23 años. En esa época era una joven antifascista en Lisboa que había pasado en la calle las horas previas a la revolución, pegando carteles contra el régimen y contra las guerras de Portugal para preservar sus colonias en África, a costa de hipotecar el futuro de los jóvenes reclutas portugueses. Eu era militante antifascista. E estava na véspera de 24 de abril para 25 de 74, estava a colar cartazes contra a guerra colonial nas ruas de Lisboa. Por volta das 3 da manhã, fomos para casa e vieram-me levar para casa num automóvel e passámos pelo Rádio Clube Português, uma emissora de rádio que foi a primeira a ser tomada pelos sublevados do 25 de Abril, pelos capitães. Eu passei pela rua do Rádio Clube Português no momento em que já estava tomado o rádio, um processo maravilhoso. Eu parecia que levitava, eu e os meus colegas e camaradas, e as ruas cheias de pessoas a discutirem política. Ignacio Lugero era entonces un joven fotógrafo que vivió de primera mano aquellas horas frenéticas del 25 de abril de 1974, retratando los acontecimientos en instantáneas que ya son históricas. Por volta das 5 da manhã, o meu chefe ligou-me a dizer há uma revolução, mas de repente, eu acho que essa espontaneidade toda que existiu, as pessoas começaram a abraçar os militares. E os militares a interagir, e ali quase não eram os militares de carreira, eram os militares que tinham serviço obrigatório a interagir com as pessoas. É uma sensação muito bonita e para mim o 25 de Abril começa às 5h30 da manhã do 25 de Abril e só volto a casa no 1º de maio de 74. Otro de los protagonistas de esas horas decisivas fue el coronel João Andrade da Silva, entonces uno de los jóvenes oficiales del movimiento de las Fuerzas Armadas que orquestó una de las revoluciones más extraordinarias de la historia. É verdade que o motor principal da nossa mobilização era a guerra, acabar com a guerra, mas também sabíamos, dada a estrutura do regime e o pensamento totalitário do regime e os dogmas do regime, que no se podría acabar la guerra sin destituir el gobierno. El objetivo era un nuevo comienzo, pero sin revanchismo. Un grupo de oficiales se había propuesto derribar un régimen anquilosado y cruel para llevar la democracia a Portugal. Hay un espíritu detrás del levantamiento que busca la libertad y la justicia para Portugal, pero que no está buscando la venganza.
y que no está buscando purgar por medio de la sangre lo ocurrido en los últimos 48 años de historia de Portugal. Eso es civilización. Así, el levantamiento de los capitanes terminaba en un solo día con la dictadura más antigua de Europa Occidental. Un imperio sin gloria y sin dinero. El régimen empezó en 1926 y se había afianzado a partir de 1932 con la subida al poder de António de Oliveira Salazar. Con el respaldo del ejército, Salazar había instaurado el llamado Estado Novo, una dictadura fascista de partido único e ideología ultranacionalista y católica, cuyo lema era Dios, Pátria e Família. O Estado Novo. Essa ditadura teve bastante êxito e sucesso, porque, do ponto de vista da propaganda, conseguiu convencer os portugueses que ia finalmente resolver as grandes questões do país, que estava permanentemente em penúria. Vivia-se em Portugal numa situação de extrema miséria y de extrema ignorancia, eran 30% de analfabetos. Al analfabetismo y la miseria se sumaba la moralidad represiva impuesta por el Estado Novo, con normas que afectaban a todos los aspectos de la vida cotidiana. A minha mãe era casada por igreja e teve 2 filhas. Foi viver com o meu pai. Portanto, antes do 25 de Abril, não poderia haver divórcio. Eu nasço dessa união, portanto, o meu pai era um senhor solteiro com uma senhora casada com um filho. Estamos a falar nos anos 50, princípios de 60. E eu tinha no meu cartão de idade até ao 25 de Abril, filho ilegítimo. Portanto, estou-te a contar uma experiência pessoal que quando tinha que matricular ou ir a qualquer sítio apresentar o meu cartão, apresentava como filho ilegítimo. La mayoría de la población portuguesa lo aceptó todo durante casi medio siglo. Nenhuma ditadura funciona apenas com repressão. A repressão é fundamental contra os opositores diretos que resistem à ditadura, mas funciona também seduzindo o grosso da população. Por exemplo, utilizando a administração pública, que era o grande, digamos, a grande instituição que dava emprego aos portugueses. Mas só dava emprego se os portugueses se adaptassem à ditadura e fossem obedientes. Também havia uma organização de tempos livres, a Fundação Nacional para o Trabalho e a Alegria, muito também inspirada no exemplo nazi. E com isto tudo é preciso dizer que conseguiu o regime tornar a população politicamente apática, de um modo geral, com exceção de minorias que se erguiam contra o regime. A partir de 36, 37, Salazar domesticou as Forças Armadas. Ao fim e ao cabo, disse, pronto, vocês são as Forças Armadas de defesa não só de Portugal, mas do regime português, portanto, da ditadura salazarista. En la ideología ultranacionalista del Estado Novo, las colonias desempeñaban un papel esencial. Así, mientras países como el Reino Unido o Francia hacía años que habían concedido la independencia a casi todos sus territorios de ultramar, Portugal, en 1970, aún conservaba gran parte de las colonias de un imperio que había empezado a conquistar en el siglo XV, siendo 500 años después el imperio colonial más extenso del mundo. En Asia aún controlaba Macao, en la China continental, y Timor Oriental, en el sudeste asiático. En África mantenía en su poder Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Para sustentar aquel anacronismo y rechazar cualquier proceso descolonizador, el régimen de Salazar recurría al patriotismo.
convertía el imperio colonial portugués en un elemento definidor de la nación portuguesa. Definidor incluso de su propia existencia, por lo que, de acuerdo con el relato del régimen, renunciar a las colonias suponía para Portugal renunciar a su propio carácter nacional, con lo que en cualquier momento podía ser deglutido por España sin digestión previa. O que é que Salazar faz em 51, 52? Muda a Constituição e diz que o Império Colonial e as colónias deixam de ser Império Colonial e colónias, passam a ser províncias ultramarinas. E Portugal começou a ser proibido chamar colónias e Império Colonial. Tinha que se chamar províncias ultramarinas, tal como o Alentejo. Aun siendo consideradas provincias de la nación, las colonias africanas sufrían explotación y abusos constantes. Pero el sistema se rompe en 1961, cuando el ejército colonial portugués reprime una protesta de campesinos angoleños que habían exigido mejor pago por su algodón. La conocida como masacre de Baixa de Cassange dejó miles de muertos y generó un levantamiento armado en Angola. En 1963 también se alzaron los independentistas de Guinea-Bissau y en 1964 los de Mozambique. A mediados de los años 60, Portugal se enfrentaba así a 3 guerras coloniales que consumían casi la mitad de los presupuestos nacionales y exigían miles de soldados. Nada cambió cuando Salazar, tras sufrir un derrame cerebral, fue reemplazado en 1968 por Marcelo Caetano, uno de los principales ideólogos del régimen. Pese a su fama inicial de reformista, Caetano apostó por el continuismo y por seguir enviando a los jóvenes portugueses a la guerra. No curso, acontecia que quem tivesse piores notas eram logo mobilizados para a África. Os primeiros do curso ficavam. Os jovens são obrigados a fazer o serviço militar obrigatório e esse serviço militar dura 4 anos, 2 anos de instrução e 2 anos nas colónias em guerra. Começa a haver mortes, começa a haver feridos. Os próprios militares do quadro, portanto profissionais da Academia Militar, começam a ir sistematicamente em comissões de serviço a Angola, Moçambique e Guiné, as 3 colónias em guerra. Quer dizer, todos os meus amigos e colegas, namorados e irmãos, tinham sempre uma barreira pela frente, que era, a partir dos 20 anos, tinham que ir fazer o serviço militar obrigatório e a guerra colonial. E, portanto, a guerra colonial começa por desencadear um cansaço, mas também, da parte de muitos jovens, uma oposição radical. Ao fim e ao cabo, o que é que nós estamos a defender? Arriscamos a morrer ou a ficar feridos por uma causa que é injusta. Cada año, el régimen reclutaba forzosamente a los jóvenes para enviarlos a combatir en remotas junglas africanas. Eu fui para a Guiné em 1969, comandando uma companhia operacional, e no início fiz a guerra convicto que estava a cumprir o meu papel português, patriota. Mas depois aconteceu-me um episódio que me marcou profundamente e alterou por completo a minha visão da guerra. Eu tinha acabado de descobrir uma rede de informações do PAGC no meio da população, no meio de milícias que eram guineenses que combatiam ao nosso lado. Descobri uma rede de informações e verifiquei que essa rede de informações era chefiada por um milícia chamado Wari, que tinha sido morto em combate, precisamente ao meu lado, numa operação que eu tinha feito. E então a grande questão que levantei foi: que tipo de guerra é esta em que há um indivíduo que se coloca numa situação em que acaba por ser morto pelos próprios companheiros, numa operação? Isto provocou-me uma discussão muito forte
entre mim, interior, e com os meus oficiais, e cheguei à conclusão: essa guerra não é minha. Eu estou aqui a mais. Quem tem razão é quem está a lutar pela sua independência. E, portanto, isto é uma guerra injusta. E, a partir daí, passei o resto da comissão a fazer ações de contenção, ações defensivas e procurando não fazer ações ofensivas. E quando regressei, depois de 2 anos de guerra, eu vinha indignado, porque tinha percebido que estava a ser utilizado pelo poder político português para uma guerra injusta, uma guerra sem sentido. Cada vez más portugueses compartían esa opinión sobre su participación en unas guerras que no consideraban suyas y que castigaban sobre todo a los jóvenes. Miles de ellos murieron y decenas de miles resultaron heridos, muchos con mutilaciones terribles. Ainda hoje há mutilados de guerra gravíssimos. Há ainda vivos os chamados homens cesto. Não têm braços, nem têm pernas. Vivem num cesto. Ainda hoje tenho um grande amigo meu, de 2 anos mais velho que eu, que ainda tem traumas de guerra. Outro dia teve que ser hospitalizado, não era uma coisa grave, mas só no sítio teve que ser amarrado à cama porque dizia: estão lá embaixo, eu estou lá embaixo e ainda vem cá acima matar-nos. Haviam várias etnias e não havia uma grande identificação com Portugal. E era muito complicado para os militares, para nós. Hoje, num dia, estarmos a conviver com alguém que era nosso amigo e que convivíamos bem com as populações, e no dia seguinte, ou mesmo nesse mesmo dia, essas populações estariam a fazer fogo contra nós e nós contra eles. Aquela era uma guerra impossível. A guerra estava, do ponto de vista militar, estruturalmente errada. Aliás, quando começaram a guerra, os senhores generais, quando começaram a guerra, diziam que aquilo iam resolver aquela questão em 5 anos. Eu, quando fui para lá em 71, já tinha passado 10 anos e nada estava resolvido. Portanto, nós vamos tomando consciência de que aquela guerra está errada y que no puede ser. Oficiales como João Andrade da Silva llevaban el peso de unas guerras en lugares remotos a las que no veían sentido. Eran los oficiales al mando de más alta graduación en el frente. Todo eso hacía que fuesen mucho más conscientes de lo que significaba la guerra y de la imposibilidad de ganarla. Pero es que además era muy habitual que los capitanes sirviesen o fuesen saltando de una guerra colonial a otra. O sea, servían durante 2 años, por ejemplo, en Guinea-Bissau, y luego los enviaban durante otros 2 años más a Angola y luego otros 2 años más a Mozambique, de tal manera que ellos eran los que sufrían continuamente en sus propias carnes las consecuencias de la guerra. A todo eso se sumaba la falta de confianza de los capitanes en un régimen que ya había dejado a su ejército en la estacada en 1961. En diciembre de ese año, la India se dispuso a tomar las colonias que Portugal aún conservaba en el subcontinente, Goa, Daman y Diu. El gobierno de Nehru movilizó a 45.000 soldados frente a los 4.000 efectivos de Salazar que se encontraban en la India portuguesa. Entonces, el 14 de diciembre de 1961, Salazar envió un telegrama al gobernador de la India portuguesa, el general Manuel António Vassallo e Silva, un telegrama con el que le ordenaba que combatiera hasta la muerte. Esta es una de las frases de aquel telegrama. Es horrible pensar que podría significar el sacrificio total, pero recomiendo y espero ese sacrificio como única forma de mantenernos a la altura de nuestras tradiciones y prestar el mayor servicio al futuro de la nación. 3 días después, las tropas indias invadían y ocupaban los territorios controlados por Portugal. Havia pouquíssimas forças armadas nesses enclaves coloniais da Índia, e Salazar disse: vocês têm que defender isso até ao último homem. E o Vassallo e Silva, que era a general que conduzia, portanto que liderava, disse que não ia fazer isso, que ia salvar os seus homens. E depois foi castigado por Salazar por não ter defendido até ao último homem. Los oficiales de más alta graduación que regresaron de la India fueron destituidos y expulsados del ejército. 10 años más tarde, los jóvenes capitanes que llevaban años saltando de una guerra colonial africana a otra no habían olvidado lo ocurrido en la India. El precedente de la India portuguesa hace
suponer a cada vez más oficiales de carrera y oficiales de rango superior que el régimen va a utilizar al ejército como chivo expiatorio. El cisma definitivo de los capitanes portugueses contra el régimen se produce en 1973 a causa de una ley que, para paliar la falta de mandos, facilitaba que los oficiales procedentes del servicio militar obligatorio obtuvieran los privilegios de los oficiales de carrera. Precisamente porque o poder precisava de encontrar soluções para ter militares para irem à guerra, aprovou decreto que beneficiava os que entravam, mas prejudicava todos os que já estavam nas Forças Armadas. E aí nós aproveitámos o descontentamento por esse motivo de natureza socioprofissional para chamar a atenção que o problema não era socioprofissional, o problema era político. E, portanto, o problema era a guerra. Este decreto-ley lo que hace es generar una enorme oposición por parte de los oficiales de carrera. Va a facilitar que los oficiales empiecen a hablar no solo de este decreto-ley, sino que empiecen a hablar de todo aquello que está yendo mal en el país, de que son necesarias nuevas soluciones para las guerras coloniales, con lo que, sin querer, el propio régimen va a facilitar la politización de lo que en principio es una mera protesta administrativa por parte del ejército. En solo unos meses, los capitanes llegan a la conclusión de que si la guerra colonial no termina, su única opción es acabar con el régimen y presentar su propio plan para el país. El plan. O MFA, o Movimento das Forças Armadas, faz uma coisa muito importante, um programa que se pode dizer pré-revolucionario. De los muchos oficiales que forman el movimiento de las Fuerzas Armadas, destacan tres: Vasco Lourenço, Otelo Saraiva de Carvalho y Fernando José Salgueiro Maia. Los tres tienen un papel clave en la conspiración. Ya de vuelta en Portugal, el capitán Vasco Lourenço fue uno de los principales iniciadores del movimiento. Fue uno de los encargados de captar a cada vez más oficiales para la conspiración. Vinha absolutamente decidido a duas coisas. Uma é não voltar à guerra, porque como profissional nós fazíamos 2 anos na guerra, regressávamos a Portugal, estávamos aqui um ano e depois voltávamos para uma nova comissão na guerra. E, portanto, eu tinha decidido, eu não volto à guerra. Se for necessário, vou desertar, mas não volto à guerra. Mas vinha também decidido se tiver possibilidades de, como militar, aproveitar a minha capacidade militar para dar a volta à situação em Portugal e acabar com a ditadura e que impõe essa guerra, eu vou fazê-lo. Eu entro no movimento dos capitães e em 9 de setembro de 74 a 73 há uma grande reunião no Monte do Sobral, em Évora, onde de facto a pessoa que mais me pareceu o comandante do movimento dos capitães foi de facto o Vasco Lourenço. Tinha uma linguagem heroica, uma linguagem decidida, e para os militares é muito importante, para os militares e para as pessoas, é muito importante que os líderes tenham uma voz decidida e que diga para onde vamos e por que vamos. O Vasco Lourenço, de facto, na reunião de 9 de setembro de 1973, desempenhou esse papel e, para mim, era o meu comandante. El otro oficial destacado es Otelo Saraiva de Carvalho, sobre todo como el cerebro que elaboró el plan de operaciones para el golpe de Estado contra el régimen. Para saber cómo no hacer las cosas, a Saraiva de Carvalho le sirvió de ayuda el golpe militar fallido, orquestado el 16 de marzo por oficiales vinculados al general Antonio de Espínola, que también se había pronunciado contra las guerras coloniales. El régimen aprovechó la asonada de los espinolistas para enviar a destinos lejanos a los mandos de los que desconfiaba. Así, Vasco Lourenço fue trasladado a las Azores, en medio del Atlántico. Con los oficiales díscolos bajo control, la policía secreta del régimen pensó que en los próximos meses no habría nuevas tentativas y que el ejército no era su reto más inminente. Porque a polícia política está na altura do 1º de maio, ou nas vésperas, preocupada com os civis. Normalmente prendia sempre pessoas, etc, etc. E não vai olhar para os militares.
Así, con la policía secreta centrada en los opositores comunistas y socialistas, Otelo Saraiva pudo aprovechar el momento para ultimar el plan de operaciones contra el régimen. Dentro de ese plan, el capitán Fernando José Salgueiro Maia iba a tener un papel decisivo como encargado de ocupar el centro de Lisboa y garantizar así el éxito de una misión preparada por los cuadros más jóvenes del ejército portugués. Antes de saber lo que estaba a punto de suceder, al primer ministro Marcelo Caetano ya le inquietaba la juventud de los capitanes. Otelo Saraiva de Carvalho atribuyó a Caetano estas palabras: Tengan cuidado con los capitanes, son peligrosos ya que no son lo suficientemente viejos como para poder comprarlos. A finales de abril de 1974, a los capitanes solo les falta acordar cómo avisar a las unidades implicadas en el inicio de la operación, para que salgan sin que la policía política sospeche nada. Uno de ellos propone entonces avisar a los participantes en la conspiración con la emisión de canciones populares por radio, como habían hecho los golpistas chilenos en septiembre de 1973. Entonces, Otelo de Saraiva prepara dos señales. A las 22:55 del 24 de abril, el locutor de la radio Emisores Asociados de Lisboa dirá: «Son las 11:05». Y a continuación se escuchará una canción popular recién presentada al Festival de Eurovisión, E depois do adeus, del cantante Paulo de Carvalho. La segunda señal para confirmar el inicio del golpe es la que pasó a la historia. A las 12:20, el locutor de la emisora Radio Renascença debía leer la primera estrofa de la canción Grândola Vila Morena, del cantautor disidente José Afonso, cuyas melodías los oficiales y soldados a veces cantaban en África. Grândola Vila Morena. Y con eso la canción se convierte para siempre en el himno de la Revolución de los Claveles. Todo sale como estaba previsto. Bajo el mando de Otelo Saraiva de Carvalho, desde su cuartel general en Pontiña, cerca de Lisboa, a las 12:20 de la noche, tras escuchar por la radio los primeros acordes de Grândola Vila Morena, las unidades implicadas salen de sus cuarteles y toman los puntos acordados, como aeropuertos, aeródromos e instalaciones civiles del gobierno. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Então eu estava a fazer zapping no rádio, no gabinete do oficial de serviço. Eu tinha recebido a mensagem de que iria tudo começar às 3 horas da manhã, portanto 3 horas do dia 25, e eu ouvi aquilo que mais tarde vinha a saber que era o primeiro comunicado do MFA, mas eu ouvi só na parte final, que dizia: pede-se à população para não sair de casa, pede-se aos médicos e aos enfermeiros para acorrerem aos hospitais. E a grande questão que eu coloquei a mim próprio é: esta mensagem é nossa ou é do poder que já descobriu o que está a passar e está a fazer isto? A seguir, a terminar o comunicado, vem uma marcha militar que eu não conheço e, portanto, fico e tenho ali uns 3 minutos em que eu parecia uma fera enjaulada no gabinete oficial dia, passeando de um lado para o outro e murmurando: é nosso ou é deles? É nosso ou é deles? Em determinada altura parou a marcha militar e eu ouvi a repetição do comunicado e ouvi: aqui posto comando do movimento das Forças Armadas. Bem, a partir daí eu fiquei que não doidinho a dar saltos contentamente, gritando: ganhámos, ganhámos, ganhámos. E tive a certeza de que se já estávamos a dominar, de facto, um posto de rádio, de radiodifusão, era sinal que íamos ganhar. Para ello, los capitanes se enfrentan a sus superiores y les dan dos opciones: unirse al golpe o quedar bajo arresto en sus despachos. En ningún momento se recurre a la violencia. La misión clave la tiene el capitán Fernando José Salgueiro Maia. Con los soldados y vehículos de la Escuela Práctica de Caballería de Santarém, debe tomar los centros de poder en Lisboa. Al escuchar la primera estrofa de Grândola, reúne a los 500 soldados de la unidad y les dice esto: Señores míos, como todos saben, hay diversas modalidades de Estado. Los estados socialistas, los capitalistas y el Estado al que hemos llegado. Así que en esta noche solemne
vamos a acabar con el estado al que hemos llegado. De forma que quien quiera venir conmigo, vamos para Lisboa y acabemos con esto. Quien sea voluntario, que salga y forme. Quien no quiera salir, se queda aquí. Nadie se retira, todos lo apoyan y con él llegan al amanecer a Lisboa. Allí ocupan la Plaza del Comercio, en donde están ministerios como el de Guerra o el de Marina. El gobierno tarda en reaccionar y cuando lo hace no logra reunir a ninguna unidad que haga frente a Salgueiro Maia. O Salgueiro Maia desempenha uma função crucial, num momento crucial, que é onde se vai decidir o 25 de Abril, que é de facto na Ribeira das Naus, quando as forças de uma unidade militar poderosíssima, de carros de combate, Cavalaria 7, tenta fazer frente ao Salgueiro Maia para que se continuasse no regime anterior. O Salgueiro Maia aí tem uma atitude consciente, heroica, que é de ir fazer frente a esses carros de combate com o Sr. General Junqueira dos Reis e dizer-lhe que ele estava mal e que nós íamos continuar. E o Sr. General Junqueira dos Reis ainda mandou disparar contra ele. O Alferes não disparou, o Souto Maior não disparou, nem o Cabo Antunes. Porque se tivesse havido esses disparos, tudo teria sido muito diferente. E aí foi uma das desobediências. Um Alferes primeiro que diz, não, eu não vou atirar contra um camarada de armas. Porque estas pessoas estavam na guerra colonial lado a lado. E agora eles estão-me a dizer para eu matar aquele capitão. Esse desobediente recebe ordem de prisão do Brigadeiro dos Reis, Junqueira dos Reis, e o Junqueira dos Reis dirige-se a um que estava no tanque mesmo, com aquela parte do canhão, desobedeceu outra vez. Aliás, há uma imagem, uma fotografia muito bonita do Salgueiro Maia quando finalmente vira as costas, percebe que ganhou. E ele faz assim à boca para não chorar, porque ele percebe que ganhou. Revisando los diálogos, no solo que se producen el 25 de abril, sino los diálogos que se producen en todas las diferentes intentonas de golpe de Estado que se desarrollan en los meses siguientes, uno se da cuenta de que esos oficiales trataban a toda costa de evitar un conflicto armado. Todos ellos habían sufrido el infierno de las guerras coloniales en selvas perdidas en medio del África y habían logrado volver. Y en cierta medida existía la sensación de que resultaría trágicamente absurdo haber sobrevivido a ese infierno para luego morir a causa de un disparo en alguna calle de Lisboa o de Oporto porque alguien había perdido los nervios. Así, con una calma inquebrantable, Salgueiro Maia sale airoso de todas las trampas y va convenciendo a cada vez más oficiales de que se unan al golpe. Mientras, al ver a los soldados y los tanques, cada vez más personas salían a la calle a celebrar lo que estaba ocurriendo. Y entonces llega la siguiente ocasión de perder los nervios, pero de nuevo nadie los pierde. Frente a la Plaza del Comercio, muy expuesta hacia el mar, se encontraba la fragata Gago Coutinho. El comandante del navío había recibido la orden del vicejefe de la Armada de disparar a los insurgentes, pero la rechaza, alegando la presencia de numerosos civiles. Al final, la fragata no dispara. El coronel Andrade da Silva fue testigo de la tensión. As forças do Salgueiro Maia foram ameaçadas pela fragata Gago Coutinho e aí a Escola Prática de Artilharia, onde eu estávamos no Cristo Rei com canhões. Portanto, foi muito importante, tudo isto também se resolveu. En la Plaza del Comercio la gente grita «Victoria», «Libertad» y «Abajo la guerra colonial». Entonces una mujer escoltada por un soldado se acerca a Salgueiro Maia y le pide paso para acudir a su trabajo como limpiadora en correos. Salgueiro Maia le responde de forma profética. No se preocupe, hoy y cada año en adelante, el 25 de abril será fiesta nacional. Una vez tomados los ministerios de la Plaza del Comercio, entre vítores de la multitud, Salgueiro Maia se dirige al cercano cuartel do Carmo, la sede de la Guardia Nacional Republicana, en donde se había refugiado el dictador Marcelo Caetano. De camino, en la Plaza del Rocío, la multitud felicita a los soldados y les ofrece pan, vino, queso y cigarrillos. Allí estaba también la camarera Celeste Caeiro,
Llevaba unos claveles para un evento del restaurante en donde ella trabajaba, suspendido a causa del golpe. Celeste pregunta a un soldado subido a un tanque: ¿Qué estás haciendo aquí? Una revolución, responde el soldado. ¿Para mejor o para peor?, le dice Celeste. Para terminar con la guerra y con la pide, responde el soldado. Entonces Celeste le pregunta si necesita algo y el soldado le pide un cigarrillo. Pero ella no fuma, solo tiene los claveles. Le ofrece uno que el soldado acepta y ensarta en su fusil. Sus compañeros lo imitan para demostrar que no quieren disparar y dan nombre a la revolución. Finalmente los soldados, cansados tras tantas horas en pie, llegan hasta el cuartel do Carmo. Allí el capitán Salgueiro Maya sube a uno de sus blindados y de pie, con un megáfono, da a la Guardia Nacional 10 minutos para rendirse. Pero el ultimátum es rechazado. Maya no quiere tomar al asalto el edificio, pero empieza a pensar que no va a tener otra opción. Entonces Marcelo Caetano llama al general Antonio de Spínola, que niega su participación en el golpe. Caetano sabe que ha perdido y quiere rendirse, pero dice que solo se entregará a Spínola. El general acude de inmediato al cuartel y hacia las 5:30 de la tarde del 25 de abril sale de allí con el dictador, que es puesto bajo arresto. Los capitanes de Abril han puesto fin a 48 años de dictadura. Pero aún faltaba el último capítulo. A solo 400 metros de allí, frente a la sede de la Dirección General de Seguridad, la antigua PIDE, la policía secreta de la dictadura iba a impedir que fuera una revolución sin víctimas. Dentro del edificio, los agentes quemaban documentos comprometedores, mientras los civiles que se habían concentrado ante las puertas les exigían justicia. Alrededor de las 8 de la tarde, bajo la orden del oficial Fernando da Silva País, los agentes abren fuego contra la multitud, asesinando a 4 manifestantes. Fueron las últimas víctimas de la dictadura portuguesa. José James Hartley Barneto, un empleado administrativo de 38 años, padre de 4 hijos. Fernando Carvalho Gesteira, un joven camarero de 17 años. João Guilherme Rego Aguda, un estudiante de filosofía de 20 años, y Fernando Luís Barreiros do Reis, un soldado de 23 años que pasaba en Lisboa un día libre y se había unido a los manifestantes. Fue el único militar muerto el 25 de abril. Eu acho que os 4 mortos tiveram muita importância porque depois disto era impossível a PIDE continuar. Hubo también un quinto muerto. Fue uno de los primeros miembros de la policía política en rendirse y salir del edificio. Un soldado lo empujó contra una pared, pero el detenido trató de escapar entre la multitud, recibiendo un disparo del soldado por la espalda. Este empleado de la Dirección General de Seguridad fue la única baja de las fuerzas leales a la dictadura. Tras esa jornada, Portugal entraba en una nueva era, aunque el comienzo iba a estar cargado de obstáculos. Las sombras. Inmediatamente después del levantamiento, el 26 de abril, se creó la llamada Junta de Salvación Nacional, que debía asumir el poder hasta la formación de un gobierno civil. Entre los militares que conformaban esa junta estaba el general Francisco da Costa Gomes, el preferido por el movimiento de las Fuerzas Armadas para presidirla y asumir temporalmente la presidencia de la República. No obstante, finalmente se impuso el general Antonio Spínola, a pesar de que él solo se había distanciado del régimen unos meses antes del 25 de abril. O Spínola era mais popular, era mais ambicioso que o Costa Gomes e como eu costumava dizer ao próprio Costa Gomes, os senhores estenderam a passadeira vermelha e o Spínola, com a ambição enorme que tinha, avançou para o poder. O Spínola, para mim, foi uma figura muito controversa. Eu não sei se ele quereria a democracia em Portugal. Fundamentalmente, é esse movimento dos capitães. Mas na hora da verdade vão escolher um general. O Spínola, que inicialmente aproveitou o facto de ter recebido a rendição do Marcelo Caetano, e aí o MFA autorizou que ele recebesse a rendição, só que depois o Spínola quis começar a mandar. E havia muita gente que pensava que ele é que tinha liderado aquilo tudo. Não. O que se passou foi que o MFA
para ter algum respaldo de legitimação militar, foi buscar 2 generais dissidentes do regime, que era o Spínola, que tinha estado na Guiné e também achava que a guerra colonial não ia ser resolvida militarmente. Pero a los pocos meses, en septiembre de 1974, Antonio de Spínola dimitió, al fracasar sus maniobras para concentrar más poder e imponer así sus políticas. El principal motivo de choque habían sido las colonias, pues Spínola siempre había tratado de impedir su independencia. Finalmente, la independencia de las colonias terminó de consumarse en 1975, excepto la del enclave de Macao, que siguió siendo territorio portugués hasta 1999. En cuanto a la dimisión de Spínola en 1974, no había sido una renuncia sincera. El 11 de marzo de 1975, tras implicarse en un intento fallido de golpe de Estado contra el gobierno, se vio obligado a huir primero a España y luego a Brasil. O Spínola tinha projeto de poder pessoal. Isso, inclusivamente, acaba por provocar a reação das outras forças e dá-se aquilo que eu costumo dizer que é o salto qualitativo que eu coloco entre aspas para a esquerda, dá-se a radicalização do processo. O Spínola é o grande responsável por isso. Durante todo esse ano de 75, há um combate entre a legalidade ou a legitimidade revolucionária e a legitimidade democrática parlamentar de eleições. Mas as eleições têm um sucesso absolutamente estrondoso, porque 95% da população foi votar. Nunca mais aconteceu isso. Havia filas, tudo, toda a gente. Era a primeira vez que as pessoas votavam en libertad. El ganador de las elecciones constituyentes celebradas simbólicamente el 25 de abril de 1975 no fue el Partido Comunista como muchos esperaban, sino el Partido Socialista, que obtuvo un contundente 38% frente al 12% de los comunistas. No obstante, en aquel momento, los aliados del antiguo régimen temieron que un país fundador de la OTAN como Portugal pudiera cambiar de bando. É preciso ver que nos Estados Unidos quem lá estava era o Nixon e o todo-poderoso Kissinger. A dado momento, Kissinger diz: não, a gente vai desistir, aquilo vai ser uma Cuba na Europa e vamos utilizar Portugal como vacina para todos os comunistas e esquerdistas da Europa. Pero no era eso lo que buscaba la mayoría de los capitanes. Não tínhamos nenhuma subordinação ao Partido Comunista, queríamos resolver os problemas concretos, queríamos a democracia e queríamos, Gabriel, uma sociedade que fosse justa e com igualdade real. Eu, pessoalmente, não conhecia nem Cuba, nem a Rússia, e julgo que nenhum de nós conhecia isso, e a maior parte dos meus camaradas não tínhamos nenhuma ligação a nenhum partido. No obstante, tanto en el ejército como en la sociedad se agudizaba la polarización política entre los abanderados de la democracia parlamentaria y la izquierda más radical. Eran divisiones reforzadas tanto por la nacionalización de los bancos como por la fuga de capitales iniciada por algunos empresarios. Además, en la región del Alentejo, algunos terratenientes habían dejado de cultivar y algunos sindicatos habían iniciado ocupaciones de tierras. Entonces, el movimiento de las Fuerzas Armadas acudió para evitar los choques violentos entre unos y otros. En junio de 1975, el teniente Andrade da Silva pedía a los agricultores que terminaran con las ocupaciones espontáneas de fincas y que confiaran en la reforma agraria que iba a iniciar el gobierno un mes después. Foram vocês que decidiram a reforma agrária. Foram vocês que pressionaram, através das ocupações que tiveram a sua época, na vida das sociedades, na nossa história, na história dos povos, tudo tem a sua época. Portanto, meus amigos, neste momento, a época das ocupações, daquela luta que vocês fizeram contra o capital, luta importante na altura em que foi desencadeada, está ultrapassada. Neste momento, a palavra de ordem é esta:
unirem-se para fazer a reforma agrária. Pese a los llamamientos a la unidad, en el seno del ejército, las divisiones se agravaron. Vasco Lourenço formaba parte del llamado Grupo de los 9, que renegaba del socialismo radical y perseguía una democracia plural frente a Otelo Saraiva de Carvalho y sus partidarios, algunos de los cuales viraban hacia posiciones de extrema izquierda. El 24 de noviembre, Otelo Saraiva de Carvalho era destituido y reemplazado por Vasco Lourenço al frente de la Comandancia Militar de la región de Lisboa. Al día siguiente, el 25 de noviembre de 1975, tropas paracaidistas vinculadas a la izquierda radical tomaban varias bases aéreas. Tras horas de enorme confusión, fueron detenidos por las fuerzas leales al gobierno. No 25 de novembro eu comandei as forças dos 9, portanto as forças que saíram vencedoras, digamos assim. Nós respondemos e os esquerdistas não perceberam bem o que é que estava a passar, não se renderam rapidamente e ainda permitiram que a extrema-direita que queria sangue conseguisse 3 mortos, mas felizmente evitámos a guerra civil. Como eu costumo dizer, não aconteceu o pior. Passámos por momentos vários de tentativas de golpes à direita, sempre protagonizados pelo Spínola, depois um fluxo à esquerda, a radicalização e no 25 de novembro dá-se de facto a clarificação, eu não lhe chamo um golpe, parámos também os que queriam o regresso ao passado, à ditadura. No 25 de novembro nós conseguimos a clarificação da situação, o retomar o 25 de abril e o criar condições para aprovar a Constituição da República e termos uma democracia que já fez 52 anos, está a fazer 52 anos. La revolución que funcionó. En 1976, con una nueva constitución, los socialistas volvieron a ganar las elecciones, convirtiendo a su líder, Mário Soares, en primer ministro. Desde ese momento, Portugal entró en la senda de estabilidad y progreso, buscada por la mayoría de los jóvenes capitanes que tanto habían arriesgado el 25 de abril de 1974. Eu vivi 23 anos em ditadura e essa ditadura terminou. Ora, isso dá-nos uma esperança muito grande que as coisas vão mudando, tem recuos, mas depois avanços, depois recuos outra vez. Infelizmente, as memórias das pessoas às vezes são muito curtas e esquecem facilmente o passado. E nós estamos a ver o renascer de forças extremistas. Parece que querem copiar o que se passou, por exemplo, na Alemanha com o Hitler. É na defesa dos valores de Abril. São os valores da liberdade, da paz, da igualdade, da democracia, da justiça, nomeadamente da justiça social, que nós temos que nos congregar para defender umas soluções democráticas. Qualquer revolução onde se instala a democracia, onde existe o voto popular, onde os jovens cada vez mais participem a votar, foi um direito que nós adquirimos, que não havia. Na minha parte, como militar, falamos mais de uma sociedade justa, con derechos y deberes. Toda la revolución un ejemplo de civilización y de pacifismo bien entendido ejercido por el ejército, lo cual es una excentricidad, si se me permite, dentro de la historia de la humanidad y desde luego de la historia reciente del mundo. Los capitanes del 25 de abril lo arriesgaron todo y tuvieron éxito. Abrieron el camino a Portugal hacia la modernidad y la democracia. Ahora es tarea de los jóvenes preservar su legado. Assombrando uma zinhaira
já não sabia a idade.